a maioria das faltas e dos erros que cometemos diariamente. A falta de atenção é, sem dúvida, frequentemente, uma forma especial de indolência, mas, em outros casos, pode ser constitucional até o ponto de não poder ser vencida por um esforço enérgico da vontade. Se nos fosse possível cortar essa precipitação do foco central até os centros indesejáveis de ideação, como podemos deter os movimentos desordenados da moléstia de Parkinson, resultaria numa elevação do nível da inteligência humana, não do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo, ao se prever as perdas. Os conhecidos casos das enfermeiras do Dr. Forel que podiam, graças à sugestão, dormir profundamente junto aos enfermos de que tinham que cuidar, não despertando senão quando os enfermos tinham necessidade de serem atendidos, demonstra que a atenção pode ser concentrada em impressões escolhidas e determinadas e evitado o desgaste de energia por meios mais eficazes do que os exercícios comuns da vontade. No que diz respeito à influência da sugestão sobre a vontade, limitar-me-ei aqui a chamar a atenção sobre a energia e a resolução com que se realizam as sugestões hipnóticas, sobre a ferocidade mesma, com que o sujeito hipnotizado afasta as resistências mais vigorosas. Não creio que o sujeito hipnotizado se exponha assim a graves riscos, porque estou convencido, como Brunel e outros, que o sujeito hipnotizado se dá conta vagamente de que não se trata, em suma, mais do que de um experimento. De todas as maneiras, corre um certo risco, conduz-se como deve conduzir-se um homem resoluto e cheio de confiança em si, por mais tímido e agressivo que seja seu caráter habitual. E creio que se pode tirar muitas vantagens dessa confiança temporária em si mesmo que a sugestão faz nascer no indivíduo. Aí temos um meio adquirido de inibição contra a timidez e contra a desconfiança do indivíduo acerca de si, tal como se manifesta no estado supraliminar, e a possibilidade de concentrar o eu subliminar sobre um objeto determinado, por mais difícil que seja de se conseguir. Em outras palavras, estamos de posse de um meio que permite tirar o maior partido possível das faculdades inatas do indivíduo e esperamos fazê-lo executar não só excursões clarividentes, mas também exercer uma ação à distância sobre a matéria, a telecinesia. Admite-se, geralmente, que a hipnose debilita a vontade, que as pessoas hipnotizadas sofrem cada vez mais a influência do hipnotizador, que pode sugerir ao sujeito atos criminosos. E, sem dúvida, não há nada mais fácil, tanto para o sujeito como para o hipnotizador, do que prever e afastar as influências indesejáveis. Um amigo fiel nada mais tem do que sugerir ao sujeito hipnotizado que ninguém será capaz de lhe sugerir o que for, e obterá o resultado almejado. No que concerne aos crimes supostamente cometidos por pessoas hipnotizadas sob a influência da sugestão, sua veracidade não foi até hoje demonstrada apesar de todos os esforços realizados nesse sentido. Esse fato está em concordância com as ideias formuladas neste capítulo, pois demonstra que os centros superiores subliminares, para chamá-los assim, não abdicam jamais da realidade de seu papel, que podem permanecer passivos enquanto que os centros médios obedecem aos caprichos do experimentador, mas que estão dispostos a assumir novamente o seu poder de controle, quando o experimento ameace converter-se em perigo para o indivíduo. Por outro lado, é o que observamos no sonambulismo espontâneo, onde os acidentes, a menos que haja um despertar brusco, são tão raros, apesar das extraordinárias façanhas realizadas pelo sujeito. Só nos resta considerar a influência da sugestão sobre o caráter, a função que resulta da combinação da vontade e da atenção e que é, em última análise, função de todas as possibilidades que o germe individual encerra latentes. Na cura da morfinomania já observamos com frequência um voo moral tão surpreendente, uma elevação tão brusca daquela extrema vida normal, como raras vezes se produz em outras ocasiões. Sabe-se que, com efeito,
Não existe um único rasgo de caráter que escapa à ação nefasta do envenenamento morfínico. A covardia, a mentira, o egoísmo mais desalmado, são o que caracterizam o morfinômano, mesmo quando o esgotamento físico torna o indivíduo incapaz de ativamente manifestar sua violência e seus apetites. Esse desaparecimento completo do respeito a si mesmo não dá motivo a alguma ação moral que se sentiria tentado a realizar o sábio evangelista. E, sem dúvida, a sugestão hipnótica produz aqui modificações mágicas e devolve ao para rechaçado pela sociedade uma posição honrada entre os seus concidadãos. De que gênero são essas transformações? Os êxitos obtidos são devidos a que nesses casos se trata de uma degradação funcional não orgânica. Sabemos, com efeito, que é possível curar um estado mórbido dos tecidos, enquanto que nada podemos fazer contra uma deformidade ou uma má conformação congênita. O estado do morfinômano não seria mais do que uma espécie de vício químico. Um envenenamento das células que durante algum tempo funcionaram normalmente e são capazes de retomar seu funcionamento normal, se se chega a eliminar o veneno. Não é uma tarefa muito mais difícil de criar honorabilidade, a castidade e a abnegação num cérebro cuja conformação deve manter um espírito que pensa por ele ao nível do bruto. Essa pergunta apresenta um interesse psicológico enorme e a resposta, por mais rudimentar que seja, ainda é das mais animadoras. Conhecemos exemplos que mostram que os sujeitos hipnotizáveis e nos quais é aplicada a sugestão com uma perseverança e uma habilidade suficientes, podem se elevar da mais completa decadência apesar das nossas qualificações de insano moral ou de criminoso nato a um estado em que podem prestar serviços à comunidade. É evidente que não podemos ultrapassar o limite das capacidades naturais. Da mesma forma que não podemos improvisar o gênio, não podemos tornar um homem comum num santo. Mas a experiência nos ensina que é possível fazer uma seleção entre os sentimentos e as faculdades mais inferiores e pobres e trazer à luz os sentimentos sadios e as faculdades eficazes, suficientes para assegurar ao homem, supostamente degenerado, uma estabilidade moral e uma colaboração útil do ponto de vista da espécie. Mas o fato de a sugestão hipnótica se ter mostrado eficaz contra certos maus hábitos indica que seja capaz de curar todos os casos de decadência moral. Todos os vícios e faltas podem ser classificados nas 4 categorias seguintes. 1. Vícios carnais que dependem de tentações específicas, como por exemplo, a embriaguez. Estes vícios são facilmente acessíveis à sugestão. 2. Vícios associados à má formação congênita do organismo, podem ser, igualmente, suprimidos mediante a sugestão. 3. Vícios que dependem de uma ideia fixa. O ciúme é um exemplo clássico, mas o ciúme é sempre um sentimento mórbido. Meu ódio a B porque A prefere B em vez de mim é o resultado irracional de uma associação de ideias obsessivas que frequentemente a sugestão destrói de modo surpreendente. 4. Vícios mantidos intencionalmente, tendo em vista vantagens presumíveis que supõem possam ferir aqueles que os têm. No que diz respeito a esta última categoria de vícios, não possuímos prova experimental de que sejam curáveis pela sugestão e isto se explica porque os indivíduos que os têm raras vezes demonstram interesse em se verem livres deles e, mesmo quando interessados, buscam o remédio numa direção antes moral ou religiosa do que médica. Para expor somente um exemplo, o estado moral de um testemunho falso diferencia-se profundamente do de um dipsomano. Este último se dá conta de que não existe equilíbrio entre ele e seu meio, e a voz do instinto de conservação contrapõe-se, frequentemente, com a de suas inclinações mórbidas. Pelo contrário, o falso testemunho se encontra, mediante artifícios especiais, adaptado ao seu meio provisório, isto é, ao seu meio terrestre. Portanto, não podemos contar com o instinto de conservação para fazê-lo mudar de caráter,
mas podemos presumir que em todo homem existe alguma consciência subliminar de sua relação com outro mundo. Detenhamo-nos um instante, com o fim de dar-nos conta do ponto a que chegamos. Começamos por definir o hipnotismo como desenvolvimento empírico do sono. O elemento mais importante desta última fase, e que é, ao mesmo tempo, a função mais evidente do eu subliminar, consiste na regeneração dos tecidos gastos, no rejuvenescimento físico e moral do organismo cansado. Mostramos de que maneira esta função se realiza durante a hipnose, como consequência da sugestão ou da autossugestão. E estamos convencidos de que o hipnotismo constitui uma verdadeira evolução destas energias reparadoras que dão ao sono seu valor prático. Deste ponto de vista que é, por outro lado, o único em que se coloca uma pessoa para considerar o sono, nossa análise do hipnotismo é completa e poderíamos encerrar este capítulo por aqui. Mas o fim a que nos propusemos desde o início não se teria conseguido, porque nossa definição do sono é muito mais ampla do que a corrente, pois estamos convencidos de que durante o sono o subliminar realiza outras funções além da de simples recuperação do organismo. Estas outras funções apresentam relações, ainda desconhecidas por nós, com o mundo espiritual, e a prova de sua atividade nos é proporcionada pela aparição esporádica, durante o sono, de fenômenos supranormais. Trata-se agora de saber se esses fenômenos supranormais se manifestam, igualmente, durante a hipnose. Pode ser esta última produzida por comportamentos supranormais. Pode ser o resultado de uma influência ou atividade telepática. Em resumo, pode ser atribuída a influências cientificamente inexplicáveis e que se estabelecem de um homem a outro. Sabemos agora, graças às pesquisas da escola de Nancy, cujos resultados foram imediatamente averiguados e confirmados de maneira definitiva, que a sugestão pura e simples constitui a única causa do sono hipnótico. Desse modo livramo-nos das afirmações dos mesmeristas e das da escola chamada fisiológica, as quais, cada um ao seu modo, atribuíam ao hipnotismo uma causa material. Mas, ao considerar a sugestão como a única causa eficaz do sono hipnótico, não vemos de que maneira poderia manifestar seus efeitos a não ser mediante uma operação subliminar que se realiza sem que saibamos como, e temos razões para supor que o êxito ou o fracasso da sugestão depende de uma influência telepática que tem seu ponto de partida no espírito do hipnotizador. Sabemos, com certeza, que a prática do hipnotismo tal como a realiza Berenien parece excluir toda a ideia de relação íntima entre a vontade e o organismo do hipnotizador, e os do sujeito que cai, imediatamente, sob o sono hipnótico, mesmo antes que o hipnotizador tenha tido tempo de pronunciar a palavra durma. Mas este não é o único modo de agir, e existem muitos casos em que o êxito da sugestão depende de mais alguma coisa do que uma simples ordem. E nos casos de sugestão à distância, como nos experimentos do Dr. Gilbert, do Havre, 59, não se trata de verdadeira comunicação à distância entre o espírito do operador e o do sujeito. Na presença de fatos deste gênero não consideramos as atividades dos antigos hipnotizadores, como os toques, os passes, etc., como simples artifícios inúteis, e as sensações que os sujeitos pretendiam experimentar, como consequência desses toques e passes, como sensações sugeridas e imaginárias. Pelo contrário, não nos parece de fato improvável que eflúvios ainda desconhecidos da ciência, mas que as pessoas sensíveis podem perceber, como percebem os impulsos telepáticos, emanem por irradiação dos organismos vivos e possam influir sobre outros organismos, quer por intermédio das mãos, quer através do espaço. Desse modo, a região subliminar do sujeito que vai ser hipnotizado pode ser alcançada por procedimentos muito mais sutis do que a mera sugestão verbal. Resta-nos considerar os elementos supranormais que formam parte da resposta hipnótica. Esses elementos são lembrados mediante um impulso subliminar direto,
ou dependem de faculdades especiais inatas ao indivíduo que queremos hipnotizar. No momento, é impossível qualquer pronunciamento a esse respeito. Sabemos, somente, que são raramente evocados como resposta a uma sugestão hipnótica rápida e, por assim dizer, superficial. Raras vezes aparecem na prática hospitalar e exigem uma educação e um desenvolvimento que só se obtém num indivíduo entre 100. A primeira fase dessa resposta constitui-se pela relação subliminar que se estabelece entre o sujeito e seu hipnotizador, e que se manifesta no que se chama de relação ou comunhão de sensações. As primeiras fases dessa relação resultam, provavelmente, de uma simples autossugestão ou de sugestões pelas quais o operador concentra a atenção do sujeito, exclusivamente, sobre a sua pessoa e encontramos a prova de que pode estabelecer um vínculo mais estreito entre as duas pessoas, no caso em que o sujeito hipnotizado toca ou sente o que o hipnotizador, que lhe é desconhecido, toca ou sente ao mesmo tempo. A partir desse momento, sua faculdade de percepção supranormal é suscetível de ganhar, tanto em extensão como em profundidade. O sujeito pode ser capaz de se comunicar com o passado e com o futuro, de participar de acontecimentos que se realizam longe dele, e isto por meios que só se poderiam classificar de supranormais, porque nenhum dos meios normais, comuns, reconhecidos pela ciência, nos proporciona as informações e os conhecimentos que tem o sujeito cujas faculdades subliminares adquiriram esse grau de tensão e acuidade. E eis aqui a conclusão metafísica deste capítulo. Quando dizemos que um organismo existe em certo meio, entendemos por isso que sua energia, ou uma parte dela, entra como elemento em certo sistema de forças cósmicas que representa alguma modificação especial da energia primitiva. A vida de um organismo consiste nas mudanças de energia entre ele e seu meio, na absorção que opera em proveito próprio de um fragmento dessa força preexistente e ilimitada. Os seres humanos vivem, antes de tudo, num mundo material do qual extraem a subsistência necessária ao exercício de suas funções corporais. Mas também existimos num mundo etéreo, isto é, estamos constituídos de tal forma que respondemos a um sistema de leis que, em última análise, são, indubitavelmente, contínuas em relação às da matéria, mas que sugerem um novo conceito, mais geral e profundo, do cosmos. Este novo aspecto das coisas é, com efeito, diferente do antigo que fala, geralmente, do éter como de um novo meio. Desse meio, nossa existência orgânica depende, de maneira absoluta, ainda que pouco evidente, mais que do meio material. O éter se encontra na base de nossa existência física. Ao perceber o calor, a luz, a eletricidade, reconhecemos somente de um modo visível, como na percepção dos raios-x a reconhecemos de um modo menos visível, a influência permanente que exercem sobre nós as vibrações do éter, cujo poder e variedade superam em muito nosso poder de reação. Creio que mais além do mundo etéreo e dando ao cosmos um aspecto mais geral e profundo, encontra-se o mundo da vida espiritual, contínuo até um ponto determinado ao mundo do éter, mas absolutamente independente do mundo material e formando um mundo metaetéreo. Vejamos qual é o alcance desta última hipótese, do ponto de vista da explicação dos fenômenos do hipnotismo. Qual é, com efeito, o fim último de todos os procedimentos hipnógenos? É o de dar energia à vida, de alcançar mais rápido e completamente resultados que a vida abandonada a si mesma não realiza senão lentamente e de maneira incompleta. O que caracteriza a vida é a faculdade de adaptação, sua faculdade de responder às necessidades novas, de soerguer o organismo todas as vezes que está ferido, essa vis medicatrix naturae que constitui o mistério mais profundo do organismo vivo. O hipnotismo nos mostra essa vis medicatrix sob um aspecto definido e acessível ao controle. Mostra-nos nesta natureza que no caso particular é o eu subliminado autossugestionado, uma inteligência que,
longe de ser vaga e impessoal, mostra, ao contrário, certas semelhanças, achando-se em determinadas relações diretas com a que reconhecemos como a nossa. Em resumo, temos aqui uma notável representação da inteligência e do poder subliminar. Já se falou bastante em nossa inteligência subliminar para mostrar que estas ordens terapêuticas complexas não poderiam ser compreendidas de outra maneira, mas de onde vem a energia necessária a uma resposta eficaz. A palavra energia se presta, é certo, a uma objeção imediata. Pode-se dizer, em particular, que não se trata de um verdadeiro acúmulo de energia, antes de uma simples transformação num novo modo de atividade, de uma energia produzida pela simples nutrição material. Assim, a oração não empregaria mais energia do que a blasfêmia, uma teoria filosófica mais do que o capricho de um maníaco. É evidente, com efeito, que a rapidez do metabolismo orgânico não varia em proporção ao valor dos resultados obtidos. Com efeito, o pensamento anárquico e desordenado do maníaco implica, provavelmente, numa maior destruição de tecidos que o pensamento tranquilo do filósofo. Mas essas simples modificações químicas estão longe de constituir o que chamamos energia. O que desejo é uma integração da personalidade, uma concentração intelectual, moral e espiritual. Essa concentração só pode ser mantida dificilmente. Sinto que necessito para isso, mesmo nos seus graus inferiores, de um esforço especial que chamamos atenção, e tenho razões para crer que existem graus infinitamente superiores que não podem ser alcançados com qualquer esforço da vontade. Ninguém está em condições de dizer-nos a que categoria de forças pertence a energia desse esforço vital, e enquanto essa energia não fique reduzida às forças mais conhecidas, creio-me autorizado a formular a hipótese que a considera como energia sui generis, a procurar indícios de sua origem e fazer uma ideia da sua possível extensão. 62 Assim, para mim, todo homem é essencialmente espírito encarregado do controle de um organismo composto de vidas inferiores e mais estreitas. O controle exercido pelo espírito não é uniforme em todos os organismos nem em todas as fases da vida orgânica. No estado de vigília, nada mais controla do que o centro das ideias e os sentimentos supraliminares, pouco ocupando-se dos centros menos profundos que foram educados tendo em vista um funcionamento contínuo, suficiente para responder às necessidades comuns. Mas, nos estados subliminares, onde os processos supraliminares se encontram inibidos, os centros orgânicos inferiores estão submetidos de forma mais direta ao controle do espírito. À medida que nos aproximamos das partes mais profundas do ser humano, cada vez mais nos aproximamos das fontes da vitalidade humana. Chega-se assim a uma região na qual a obediência aos estímulos espirituais é muito maior do que é manifestada pelas camadas superficiais, do que as necessidades exteriores plasmaram e fixaram tendo em vista uma adaptação determinada ao meio terrestre. A última lição da sugestão hipnótica, sobretudo no estado de sonambulismo, consiste em mostrar-nos que podemos alcançar por artifícios empíricos estas camadas de maior plasticidade, plasticidade relacionada às forças internas, não externas, em que o espírito exerce sobre o organismo um controle mais imediato atuando sobre ele com maior liberdade. Este conceito parece lançar alguma luz sobre um fato frequentemente observado, mas que espera ainda a sua explicação. O estado de sonambulismo parece, com efeito, implicar duas faculdades completamente diversas, a faculdade autocurativa e a faculdade terestésica, isto é, um restabelecimento corporal mais completo e uma atividade espiritual mais independente. Torna-se assim o espírito mais capacitado a atrair a energia metaetérea para o organismo, ou a trabalhar independentemente do organismo. Os casos de clarividência migratória produziram-se, com efeito, durante o estado de sonambulismo provocado com o fim de cura. Sinto-me levado a crer que o espírito pode, nestes casos,
ou modificar mais facilmente o corpo, ou abandoná-lo em parte, para em seguida voltar a ele. Noutros termos, pode, durante um certo tempo, ou manifestar a respeito do corpo uma maior atenção, o que lhe causa um certo benefício, ou desviar sua atenção do corpo sem que este por isso sofra. Empreguei a palavra atenção porque, tendo em vista a impossibilidade de imaginar o modo pelo qual um espírito pode exercer controle sobre o organismo, o termo mais apropriado me pareceu aquele pelo qual designamos nossas próprias tentativas de concentrar nossa personalidade. Podemos dizer que a alma mantém o corpo com vida graças aos cuidados que lhe dispensa, e que vigia as operações centrais mais diretamente que as superficiais, as atividades que se manifestam durante o sono mais diretamente que as que caracterizam a vigília. Nos estados profundos pode distrair em parte sua atenção do organismo para encaminhá-la a outro lugar, sendo capaz de, instantaneamente, voltar à sua atitude comum a respeito do organismo. A morte corporal se produz quando a atenção da alma se afasta completa e irremediavelmente do organismo que, por causas físicas, tornou-se incapaz de incorporar-se à direção do espírito. A vida significa manter essa atenção e este manter é resultado da absorção pela alma da energia que comporta o mundo espiritual ou metaetéreo. Porque se nossos espíritos individuais vivem graças a essa energia espiritual que forma a base da energia química, em virtude da qual se realizam as mudanças orgânicas, é verossímil que devemos renovar a energia espiritual de uma forma tão contínua como a energia química. Para manter o nível da energia química, temos necessidade de calor e de alimentação. Igualmente, para manter o nível da energia espiritual, temos que viver no meio espiritual e absorver de vez em quando as emanações que nos chegam da vida espiritual. Se isto é assim, muitas das experiências subjetivas dos poetas, filósofos, místicos e santos encerram realmente uma verdade mais profunda da que geralmente se supõe. Se é verdade o pressentimento que tem de uma vida que lhes chega de fonte desconhecida, se as cintilações subliminares que os iluminam e os renovam vêm, na realidade, de algum meio situado mais além da abóbada celeste, a mesma influência deve, por analogia, manifestar-se em toda a gama dos fenômenos psicofísicos, não só no domínio das emoções espirituais superiores, mas sempre que nos elevemos por sobre a vida orgânica rudimentar. A vida nascente de cada um de nós é, talvez, um fragmento que acaba de se separar da energia cósmica e a vida contínua é representada por esse fragmento em estado de variação contínua. Nessa energia circunstante, chame-se como se lhe aprover, vivemos, caminhamos e existimos. E é possível que certas disposições do espírito, certas fases da personalidade, sejam capazes de, durante um certo tempo, ligar-se a uma corrente vivificadora mais completa dessa energia. Esta hipótese reconciliaria todas as opiniões, tanto as espiritualistas como as materialistas, que atribuem a certas direções da atenção e da vontade determinados efeitos práticos sobre o organismo humano. A oração inspirada na fé salva os enfermos, diz São João. No hipnotismo só existe a sugestão, diz Berenhen. Na minha linguagem mais grosseira estas duas proposições, fazendo abstração do elemento telepático que podem encerrar as palavras de São João, podem ser expressas em termos semelhantes. Haverá autossugestão terapêutica ou moral, sempre que, por meio de um artifício qualquer, a atenção subliminar dirigida sobre uma função corporal, ou sobre um fim moral, haja alcançado um grau de intensidade suficiente para poder tomar energia do mundo metaetéreo. Não pretendo ter esclarecido completamente o mistério desse fenômeno, que em conjunto constitui a sugestão. Como meus predecessores, não estou em condições de explicar por que certos organismos se tornam em determinados momentos tão superiores a si mesmos e capazes de uma revolta tão vigorosa, de uma submissão a um controle tão profundo. Mas formulei um ponto de vista que permite fazer com que se entre nesse mistério, num mistério mais vasto,
o do fim universal, e creio ter estabelecido uma relação mais verdadeira do que a que devemos à escola de Nancy entre a sugestão de um lado e a persuasão externa e a vontade interna de outro. A escola de Nancy fala da sugestão como se fosse comparável à persuasão supraliminar, a um esforço supraliminar. Tratei de mostrar que sua eficácia real depende de processos subliminares. Nada mais é que um meio empírico destinado a facilitar a absorção de energia espiritual e a aquisição de forças guias, tomadas a um meio situado mais além da abóbada celeste. 6. Automatismo sensorial. Os fenômenos do automatismo sensorial e motor, pelos quais se manifesta especialmente a faculdade da telepatia e da telestesia, introduzem-nos no domínio onde desaparecem as limitações da vida orgânica. Considerando, por outro lado, que a porção de nossa personalidade que exerce esta faculdade durante nossa existência continua exercendo-a mesmo depois da morte corporal, temos que reconhecer uma relação obscura mais indiscutível entre o eu subliminar e o eu que sobrevive. Iniciarei, pois, por definir o automatismo como o termo mais amplo aplicável às influências subliminares que se manifestam na vida comum. Algumas dessas influências já receberam nomes especiais: histeria, gênio, hipnotismo. Mas a grande variedade de manifestações subliminares permanece ainda por ser descrita. Assim, não falamos ainda das alucinações verídicas, nem de escrita automática, nem das manifestações de sonambulismo espontâneo. Os produtos da visão e da audição internas, exteriorizados de forma a revestir o caráter de quase percepções, é o que chama automatismo sensorial. As mensagens enviadas por intermédio dos movimentos das pernas, das mãos ou da língua, e atribuídos a impulsos motrizes internos, independentes da vontade consciente, é o que chama automatismo motor. Examinados em conjunto, todos esses fenômenos dispersos revelam, apesar dessa diversidade de forma, uma analogia essencial e podem ser considerados como mensagens que o eu subliminar dirige ao eu supraliminar, como esforços conscientes ou não, emanados das camadas profundas de nossa personalidade destinados a mostrar ao pensamento comum da vigília fragmentos de conhecimento que o pensamento da vigília não pode alcançar. Enquanto que a psicologia comum vê na vida supraliminar a manifestação da personalidade normal e substancial, da qual a vida subliminar constituiria o substrato semiconsciente, uma margem parcialmente iluminada ou, finalmente, uma excrescência mórbida, considero a vida supraliminar como um aspecto específico da personalidade, como uma fase especial cujo estudo nos é fácil, já que se encontra simplificado pela consciência clara que temos do que nela ocorre, mas que estaria longe de ser considerada como a fase central ou predominante, caso nos fosse possível abarcar com uma vista de olhos a nossa existência em sua totalidade. E, do mesmo modo que a personalidade supraliminar, toda faculdade humana, todo sentimento humano, constituem aspectos específicos de uma força mais geral. De acordo com esta hipótese, cada um de nossos sentidos especiais pode ser concebido como tendente a um desenvolvimento mais completo que o possibilitado pela experiência terrestre. E cada sentido especial é, por sua vez, um sentido interno e um sentido externo, isto é, implica, ao mesmo tempo, um trajeto cerebral de uma capacidade desconhecida e uns órgãos terminais cuja capacidade presta-se melhor avaliação. A relação entre esta visão interna, mental, com a percepção psicológica não sensorial de um lado, e a visão ocular do outro, constitui precisamente um dos pontos cujo exame mais profundo parece necessário. Obrigamo-nos a falar da percepção visual mental em termos emprestados à percepção sensorial, caso não quisermos tornar impossível qualquer discussão. Mas a experiência comum pretende que só o órgão terminal é capaz de receber informações novas e que o trajeto central só serve para combinar essas informações novas com as que já estão armazenadas.
Assim é, por exemplo, o caso dos conhecimentos adquiridos pela vista ou pelo ouvido, isto é, conhecimentos que nos trazem as ondas etéreas ou aéreas, e que são recebidos por um aparelho terminal especial. Mas todos os fenômenos de visão e audição não ocorrem necessariamente por meio dos olhos e dos ouvidos. A visão de nossos sonhos, só falamos da visão para simplificar o problema, é uma visão não ótica. Nasce no cérebro sem ter sido transmitida pela retina impressionada. As leis ópticas não podem ser aplicadas a esta visão, senão dando aos termos um sentido novo. Esse fato é geralmente considerado como pouco importante, porque a visão dos sonhos é considerada, em si mesma, como desprovida de valor, como uma simples reprodução de conhecimentos adquiridos durante a vigília. É-nos impossível concordar com esta opinião. É-nos impossível dizer, a priori, por quais as vias ou de que regiões vem o conhecimento ao eu subliminar. Isso deveria ser um mero assunto de observação e de experiência. O que devemos fazer é generalizar o mais que possamos o nosso conceito de visão, deixando de identificá-lo com os fenômenos definidos da visão da retina ou ótica e encontrar depois que espécies de mensagens nos chegam pelas diversas formas de visão que resultam nesse conceito genérico. Mas, antes de tudo, uma análise rápida das relações existentes entre a visão central e a visão periférica não seria de todo inútil. Partimos de uma região situada sob o ponto de especialização da faculdade visual. O estudo das modificações dérmicas e nervosas sucessivas que deram lugar ao nascimento dessa faculdade compete à biologia. Só temos que mostrar que o fato isolado dessa faculdade num germe animado de vida metaetérea indica que uma certa percepção, que devia servir de ponto de partida à visão, preexistia no mundo original invisível. O germe estava constituído ab initio, de maneira que pudesse desenvolver-se neste caminho em outros, e isto independentemente da questão de saber se cada uma das modificações específicas existiam, podendo ser discernida por um observador onisciente, desde o início, ou se não existia, por assim dizer, mais que um fundo sobre o qual se formaram pouco a pouco e sucessivamente os elementos determinados e precisos tomados ao mundo da vida. Sabemos, vagamente, como se realizou a diferenciação periférica da visão, à medida que aumentava a sensibilidade das manchas pigmentárias à sombra e à luz. Mas deve ter se produzido também uma diferenciação cerebral e uma diferenciação psicológica, isto é, o nascimento de uma sensação diferente, oposta às sensações escuras precedentes, das quais não é impossível se reconstituir a história. Não acredito que persistem sempre em nossa estrutura cerebral os vestígios dessa transição de nossa sensibilidade contínua, não diferenciada e primitiva, ao estado atual que é o da especialização dos sentidos. Em cada um de nós existe, provavelmente, de maneira mais ou menos diversa, uma certa sinestesia ou concomitância de impressões sensoriais, independentemente da lei de associação. Um segundo sentido vem frequentemente reagir, de forma automática, a uma excitação que parecia dirigida num único sentido. Não me atrevo a dizer que unicamente o ladrar de um cão faça nascer diante de nós o aspecto de um cão, porque o ladrar sugere tal imagem. Esta é uma consideração que resulta da experiência adquirida no curso da vida. Mas, para um verdadeiro sinestesista, para um visionário dos sons, para usar a forma mais comum desta repercussão central das impressões sensoriais, existe entre a vista e os sons uma conexão instintiva complexa e que para nossa inteligência é totalmente arbitrária. Podemos, em diversos casos, observar esses cromatismos, se não na sua origem, ao menos em seu desenvolvimento, e atribuí-los então a alguma associação estranha e caprichosa. Mas, ao lado deste primeiro grupo existe um segundo, onde o cromatismo é, por assim dizer, anterior ao nascimento da conscientização, como nos casos em que existe uma correspondência precisa, inexplicável,
entre tal nota tocada no piano e a cor verde da maçã. A meu ver, essas sinestesias equidistam das percepções de origem externa e das de origem interna. Por outro lado, essas irradiações da sensibilidade, congênitas na aparência, não podem ser consideradas como um fenômeno puramente mental, nem classificadas entre os fenômenos da visão exterior, porque frequentemente são resultado de um processo de associação mental. Seria mais conveniente chamá-los intencefálicos, por analogia aos fenômenos entópticos, uma vez que parecem ser atribuídos a uma particularidade na estrutura do cérebro, como as percepções entópticas estão unidas a certas particularidades da estrutura do olho. Desse fortismo intencefálico passamos por uma insensível transição à forma mais característica da visão entóptica e a mais interna da visão externa, as faíscas luminosas que provocam eletrificação do nervo óptico. Aparecem a seguir os fosfenos, como consequência de uma pressão exercida sobre o nervo óptico ou de uma irritação da retina, as figuras de Purkinje, ou as sombras projetadas pelos vasos sanguíneos da camada média da retina sobre sua camada papilar, moscas voando ou sombras projetadas pelas partículas do humor vítreo sobre a camada fibrosa da retina. As pós-imagens formam uma transição da visão entóptica à visão externa comum. Essas imagens, ainda que perceptíveis com os olhos fechados, pressupõem uma estimulação externa prévia da retina. Formam na realidade os vestígios entópticos da visão externa comum. Em último lugar, temos a visão comum externa, que podemos levar ao mais alto grau de intensidade com a ajuda de processos artificiais. Aquele que olha as estrelas através de um telescópio procura para seus órgãos terminais o maior aperfeiçoamento mecânico que se possa obter na atualidade. Consideremos agora o grau mais avançado da faculdade da visão interna. Essa visão é virtualmente independente do olho, isto é, pode persistir mesmo depois da destruição do olho, contanto que este tenha funcionado tempo suficiente para dar ao cérebro uma educação visual. Não sabemos quais são os limites exatos dessa independência. Um estudo mais completo do que o realizado até agora sobre os cegos inteligentes é a única coisa que nos poderia informar sobre isso. Não podemos dizer até que ponto o olho é, por sua vez, influenciado pelo cérebro nas pessoas clarividentes. Abster-me-ia de qualquer síntese no que diz respeito à existência de uma corrente retrógrada do cérebro à retina, do mesmo modo que me abstive, para indicar o lugar primitivo da vista, de qualquer expressão mais específica que o termo cérebro. Trata-se aqui de um nexo psicológico que pode ser discutido, sem que haja necessidade de entrar no domínio da fisiologia. As imagens lembrança constituem o tipo mais comum de visão interna. Entenda-se, essas imagens não nos trazem conhecimentos novos. Antes têm exclusivamente por objetivo manter os conhecimentos adquiridos através da visão externa. Na sua forma espontânea mais simples constituem os vestígios cerebrais da visão externa, da qual as pós-imagens constituem os vestígios retinianos. Esses dois gêneros de imagens podem se achar mesclados em certos casos. Mas o que caracteriza as impressões armazenadas no cérebro, e o que as distingue das armazenadas pela retina, é que encerra um elemento psíquico que se manifesta por uma nova disposição e uma generalização das impressões retinianas. Existe um grupo muito conhecido de imagens lembrança, nas quais a disposição subliminar é, particularmente, marcante. São os sonhos que se subdividem em imagens imaginativas e em alucinações. As primeiras designam uma nova combinação consciente de nossa reserva de imagens visuais, que elaboramos ora por mero prazer, como quando sonhamos acordados, ora como artifícios destinados a fazer-nos compreender melhor determinados fenômenos naturais, como ao construirmos figuras geométricas. Ivat, imaginando sua máquina a vapor enquanto estava deitado numa casa às escuras, alcançou o último limite da visão interna involuntária.
A visão interna consciente não pode ir mais longe. Mas, por outro lado, as imagens imaginativas, qualquer que seja seu valor, constituem um mero esforço para submeter ao controle supraliminar as visões que, como as imagens lembrança, são, antes de qualquer coisa, de origem subliminar. Desse modo pode-se reconhecer, com segurança, que a imagem da máquina a vapor, tal como apareceu a Watt, adentrou pronta em sua razão supraliminar, enquanto que esta permanecia nessa atitude de expectativa que desempenha um alto papel em todas as invenções. Sem pretender a exata compreensão da proporção do esforço, voluntário ou involuntário, desenvolvido pelo espírito criador, temos, de maneira inconteste, o direito de considerar as imagens visuais como que emergentes de forma espontânea no homem de gênio, como uma fase mais avançada da visão interna. Chegamos, desta forma, às alucinações por três caminhos diversos. Os sonhos são alucinações de pouca intensidade. As imagens imaginativas são suscetíveis de adquirir intensidade semelhante à das alucinações, nos indivíduos cuja faculdade visual esteja muito desenvolvida, e as inspirações geniais se apresentam com frequência ao espantado artista com toda a vivacidade de uma alucinação. O que é uma alucinação? Pode-se dizer que é a expressão de uma hiperestesia central. Pode nascer, às vezes, como consequência de uma excitação periférica direta, mas na maioria dos casos é uma visão puramente interna que envolve a ideia como uma forma visual. É que, com efeito, qualquer ideia constitui, segundo a predominância dos elementos motores ou sensoriais, ou um movimento ou uma alucinação nascentes. A visão mental tem, como a visão retiniana, seus limites habituais determinados em cada caso pela seleção natural ou, expresso de outra maneira, os limites mais adequados à raça e aos recursos do organismo. Mas em certos indivíduos esses limites podem ser amplamente superados, com ou sem vantagem. Uma acuidade excepcional da visão ocular, inútil à maioria dos indivíduos, é de grande utilidade para o astrônomo. Uma excepcional faculdade de visualização interna, simples curiosidade para a maioria, é de grande utilidade quando se quer desenhar de memória pássaros no voo. Trata-se agora de interpretar todos os fenômenos conhecidos sob o nome de alucinações. Até os últimos anos eram considerados como fenômenos patológicos, como expressão de perturbação física. Mas as investigações estatísticas e analíticas de Gurney mostraram que, num grande número de casos de automatismo sensorial, tratava-se de pessoas completamente sadias e que frequentemente era impossível encontrar uma explicação qualquer desse fenômeno. Onde a causa parecia demonstrada com alguma probabilidade, sua maneira de agir permanecia obscura. Em certas pessoas a ansiedade, o pesar, a espera pareciam desempenhar determinado papel, mas, por um lado, na maioria delas, as alucinações se produziam em momentos de perfeita calma, enquanto tinham atravessado crises de angústia muito intensas, sem sofrer a menor alucinação, e, por outro, as pessoas cujas alucinações pareciam realmente coincidir com um fato superveniente, mais ou menos comovedor, tiveram suas alucinações sem ter experimentado qualquer conhecimento desse acontecimento. Tratava-se, então, entre as pessoas desta última categoria, de alucinações telepáticas, isto é, de uma faculdade de representar-se acontecimentos que se realizavam distantes do espírito do sujeito, de experimentar percepções verídicas, independentemente dos objetos com que se relacionava. Em outras palavras, de uma verdadeira faculdade nova, antes que um sinal de degeneração. E isso nos traz de novo a tese que formulamos com frequência, ou seja, que a visão ocular só constitui um aspecto específico da faculdade visual, da qual a visão interna constitui uma expressão mais ampla. A visão ocular consiste numa percepção de objetos materiais, conforme as leis ópticas, num ponto definido do espaço.
O estudo que fizemos das alucinações nos permitiu separar duas dessas limitações. Quando falo de figura alucinatória, e as que aparecem no sonho pertencem a esta categoria traço. Falo de algo que não é um objeto material e que é independente das leis ópticas. Uma figura de sonho pode parecer estar de acordo com essas leis, mas isso será o efeito da autossugestão, ou de uma lembrança organizada, que irá avaliar segundo a faculdade visionária do que sonha. Enquanto que um pintor é capaz de pintar de memória, durante a vigília, um rosto que lhe apareceu em sonho, os sonhos dos homens comuns são em geral vagos, fugazes e escapam facilmente da memória. De igual modo, quando vemos uma figura alucinatória subjetiva presente em nosso quarto, seu aspecto não está determinado pelas leis da ótica. Pode, em particular, parecer que se encontra atrás do observador ou, de uma forma qualquer, fora de seu campo visual, mas está mais ou menos de acordo, em virtude de uma autossugestão, ou de outro modo, e essa figura é visível ainda desde um ponto fixo do espaço constituído pelo olho ou um cérebro do observador. Tudo isso parece perfeitamente claro, até o ponto de supormos nos ver diante de alucinações nascidas no espírito do sujeito. Mas as dificuldades tornam-se maiores desde quando chegamos às quase-percepções, cuja existência ou origem está fora do espírito do observador. Se existe uma certa origem externa para nossa visão interna, que por isso se torna verídica, seria errôneo supor que qualquer visão interna tenha a mesma origem. Quando se apoia em fatos, em impressões verídicas ou em pinturas, não em ilusões subjetivas, nunca podemos dizer a priori se a visão vai em busca dos fatos ou se os fatos vão em sua busca. Por outro lado, nada prova que essas percepções tenham como objeto coisas imateriais ou fantasmagóricas. Desde o momento em que essa visão é suscetível de perceber coisas imateriais situadas fora do organismo, porque não há de poder perceber igualmente coisas materiais. Porque não há de ver as casas distantes tão bem como as imagens das almas ausentes. Examinemos agora os meios que nos permitem compreender, desenvolver e controlar a visão interna. A palavra controle significa tanto repressão como direção, e existe, com efeito, uma categoria de visões internas que necessitam ser reprimidas. O delírio alucinatório do ébrio e do maníaco, que representa o grau extremo de desintegração da visão interna, pode ser interrompido raramente, enquanto o cérebro continua envenenado e doente. Mas constitui um fato digno de observação que as alucinações degenerativas, enquanto curáveis, devem essa cura mais frequentemente e com maior facilidade à sugestão hipnótica do que a qualquer outro meio. As mesmas influências que originam as alucinações anódinas podem destruir as alucinações perigosas. Essa extensão do poder das camadas profundas do espírito do paciente, essa possibilidade de alcançar uma fonte profunda, que a princípio parecia uma simples curiosidade científica, adquire agora um uso prático novo. Em nossa discussão relativa ao hipnotismo tratamos de demonstrar que a sugestão não implica uma simples obediência do indivíduo às ordens do que se lhe sugerem, antes, que é unicamente eficaz quando o indivíduo adote minha sugestão, até o ponto de transformá-la em autossugestão, e de exercer a faculdade novamente desenvolvida no sentido desejado pelo hipnotizador. Não é, pois, a ordem do hipnotizador. Trata-se da faculdade do sujeito, o que constitui o quid da questão. Passamos em revista todas as faculdades suscetíveis de uma intensificação hipnótica, a faculdade profunda orgânica, a que preside sistema de nutrição e a qual se dedica a psicoterapia. Assistimos, igualmente, ao aumento da sensibilidade aos estimulantes externos, a hiperestesia hipnótica, isto é, a intensificação que provavelmente pode ser levada a um grau desconhecido, da vista, do ouvido, do olfato e do paladar. Citamos os fenômenos da heterestesia, isto é, das percepções de um gênero novo, as dos campos magnéticos,
e o contato dos metais específicos. Não discutiremos a questão de saber se trata-se, nesse caso, de estimulações da sensibilidade periférica ou da receptividade central, isto é, se os órgãos terminais transmitiam uma informação vinda do mundo exterior em termos novos, ou se o cérebro aplicava uma informação comum uma nova qualidade mais requintada de interpretação. Ocupamo-nos, finalmente, do fenômeno da exaltação dessa faculdade central, que não é unicamente sensorial, mas antes atinge mais ao sentido intelectual e moral, mas omitimos a referência à exaltação da imaginação, da possibilidade que existe de dar às imagens que têm uma origem central um pouco mais dessa vivacidade que só podem alcançar as imagens advindas do mundo exterior. Nosso estudo das alucinações leva-nos a considerar as possibilidades, os estímulos desta última categoria. Porque as alucinações que nos ocupam não são exteriorizações toscas de alguma comoção interna, assim como as sensações luminosas, através das quais os nervos ópticos reagem a um traumatismo da cabeça. Na maioria dos casos são produtos elaborados em cuja elaboração a inteligência deve ter tomado parte, ainda que de um modo obscuro para nós. De acordo com isso, as imagens de que tratamos lembram as inspirações do gênio, cujos caracteres apresentam a aparição de um produto intelectual complexo, pré-constituído sob o umbral de consciência e projetado, uma vez que já estava constituído, na consciência comum. No gênio, esta corrente subliminar perturba raramente, apesar de sua aparição brusca e inesperada, a corrente de ideias supraliminares a qual se adapta melhor. Mas, nos casos de alucinações induzidas, a incompatibilidade entre essas duas correntes de inteligência é mais pronunciada, e a corrente superficial consciente está mais oscilante, e com maior frequência, pelas intervenções intermitentes da corrente subliminar, como na sugestão alucinatória pós-hipnótica. Considerando as alucinações, do ponto de vista geral, chegamos a compreender sua independência de qualquer degeneração ou doença corpórea. Frequentemente acompanham, com efeito, a doença, mas isso prova somente que os trajetos centrais, a exemplo de todas as demais partes do organismo, estão, igualmente, sujeitas aos estímulos mórbidos e às excitações sadias. Tomado por si só, o simples fato da exteriorização de uma imagem que tem uma origem central é unicamente o resultado de um forte estímulo interno e nada mais. Não existe lei fisiológica que nos possa informar sobre o grau de vivacidade que deve ter uma imagem central para ser compatível com a saúde, exceção dos casos em que essas imagens tornam-se impossíveis de distinguir das percepções externas, até o ponto de perturbar a maneira racional de viver, como na loucura. Nenhum dos casos de alucinações verídicas alcançou, que eu saiba, esse ponto. Falei das alucinações que a sugestão é suscetível de produzir, quer durante o sono hipnótico, quer depois dele, ou em pessoas acordadas. Esses casos de quase percepção são agora familiares para todos, ainda que seu verdadeiro significado não tenha recebido a devida atenção. Mas, esta forma de experiência pode variar e aperfeiçoar-se. Podemos livrá-la de seus elementos supérfluos e pôr em relevo de forma mais contundente a parte realmente interessante. Estudamos as imagens alucinatórias, nascidas como consequência da sugestão feita por no espírito do indivíduo hipnotizado, bem mais a questão de saber se a voz ou a ordem de intervém na produção dessas imagens não nos interessa. Desejamos estudar o espírito de B e gostaríamos de deixar o espírito de B livre de qualquer sugestão verbal comum, mesmo desejando observar, no que for possível, uma influência telepática. Agradar-nos-ia, também, poder prescindir do hipnotismo e de mostrar e descrever a B suas alucinações durante a vigília. Pode B alcançar essas imagens subliminares mediante um mero esforço da vontade. Pode fazer algo além de provocar só essas imagens lembrança, mediante combinações mais ou menos fantásticas.
Será que, além dos casos raros e verdadeiramente assombrosos de alucinações reais, é possível encontrar algum indício que permita supor a existência de um costume ou de uma faculdade de receber ou evocar as imagens da reserva subliminar? Alguma autossugestão,